Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O Salgueiro Atlético Clube foi por um bom tempo considerado uma das equipes mais promissoras do futebol brasileiro. Dono de uma das torcidas mais fanáticas do interior do Pernambuco, o clube ganhou destaque ao participar regularmente das principais competições do país nos últimos anos e também se estabeleceu como um personagem importante na elite estadual. Foram 16 temporadas consecutivas na primeira divisão pernambucana e, em um momento histórico, ainda deixou sua marca ao conquistar o título na edição de 2020. Na oportunidade, ao erguer o troféu, o Salgueiro não apenas celebrou a maior conquista de sua trajetória, mas também quebrou um longo domínio dos tradicionais Náutico, Sport e Santa Cruz, que desde 1944 se alternavam como campeões pernambucanos. Entretanto, em um daqueles episódios quase inacreditáveis que são característicos do futebol, o Salgueiro simplesmente entrou em colapso. O que parecia ser o início de uma era gloriosa rapidamente se transformou em uma crise sem precedentes, abalando não apenas o desempenho esportivo, mas também a estabilidade do clube, que hoje tenta a sobrevivência na última divisão do futebol de Pernambuco. No vídeo de hoje, o Gol de Canela explica para vocês o que aconteceu com o Salgueiro. Confere só! Fundado em março de 1972, na cidade de Salgueiro, que fica situada a um pouco mais de 500 quilômetros de Recife, o Salgueiro Atlético Clube teve suas origens no futebol amador. Inicialmente conhecido como Atlético de Salgueiro, o clube limitava-se a disputar apenas amistosos e alguns torneios regionais. Somente em 2005, após uma refundação, foi que a equipe abraçou o profissionalismo, adotou o atual nome e se filiou à Federação Pernambucana de Futebol. Contando com o apoio da Prefeitura de Salgueiro, que na época era administrada por Clebel Cordeiro, o tricolor sertanejo rapidamente conquistou seu espaço no cenário estadual. Ainda em 2005, terminou como vice-campeão da segunda divisão, garantindo uma vaga na elite e conquistou a Copa Pernambuco, com direito a uma vitória por 2-0 no segundo jogo da final contra o Sport. Foi o primeiro troféu de sua galeria. Já em 2007, após um rápido bate-volta na elite, disputou mais uma vez a segundona estadual e dessa vez garantiu o troféu de campeão. A partir daí, a trajetória do Salgueiro foi uma verdadeira ascensão. Quarto lugar no estadual de 2008, o time conseguiu uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série C, que era a última divisão do Brasil na época. Em sua estreia em competições nacionais, terminou com a 14ª melhor campanha e com isso garantiu sua permanência para 2009. Em 2010, mais um momento histórico. Depois de um campeonato estadual bem mediano, onde terminou na 8ª posição, o Salgueiro surpreendeu a muitos e, com direito a uma virada histórica contra o Paysandu fora de casa, conquistou o acesso para a Série B do Brasileirão. Com apenas 5 anos como profissional, o time do interior do Pernambuco, sem grandes recursos financeiros, já estava naquele momento entre os principais clubes do nosso país. Apesar da euforia da torcida e da imprensa, o início da década de 2010 foi marcado por alguns momentos de instabilidade do Salgueiro. Na Série B do Brasileirão de 2011, por exemplo, sem poder mandar os jogos no seu estádio, o Cornélio de Barros, o time perdeu força e acabou sendo rebaixado logo na estreia. Foram só 26 pontos somados em 38 rodadas, e isso já tirando 3 pontos perdidos por ter escalado um jogador irregular ao longo da competição. Já na temporada seguinte, mais uma queda. Em um grupo que tinha equipes como Fortaleza, Santa Cruz e Cuiabá, fez uma campanha bem ruim na Série C e pela primeira vez na história caiu para a recém-criada última divisão nacional. Entretanto, no âmbito estadual, o tricolor sertanejo sempre permaneceu na parte de cima da tabela, e isso foi crucial para manter o clube em alto nível. Entre 2011 e 2014, esteve 2 vezes entre as 3 melhores equipes do Campeonato Pernambucano. Até chegou a vencer o primeiro turno da competição na edição de 2014. E esses resultados garantiram as primeiras participações do clube na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Aliás, em 2013, a campanha na Copa do Brasil foi histórica.
Nas 3 primeiras fases, passou por Boa Esporte, Vitória e Criciúma, respectivamente. Só saiu da competição nas oitavas de finais ao perder para o Internacional. Durante esse período, também voltou a celebrar um acesso no Brasileirão. Na edição de 2013 da Série D, o tricolor sertanejo concluiu a competição entre os semifinalistas e assim carimbou seu retorno para a Série C apenas um ano depois de sua queda. Todos, naquele momento, já apostavam que o Salgueiro estava pronto para alcançar voos cada vez mais altos. Mesmo já enfrentando alguns problemas financeiros devido à falta de patrocínios, o Salgueiro seguiu em alta entre as temporadas de 2015 e 2019. Além de ter ficado 5 temporadas consecutivas entre os semifinalistas do Campeonato Pernambucano, o time terminou 2 vezes como vice-campeão. Em 2015, perdeu o troféu para o Santa Cruz e 2 anos depois foi a vez de ver o Sport levar a melhor. Eram até então os melhores resultados da história do clube. Também fez ao longo desse período campanhas aceitáveis na Copa do Nordeste, terminando 2 vezes entre as 6 melhores equipes, e no Brasileirão chegou a completar 6 temporadas consecutivas na Série C. Só em 2018, após perder boa parte do elenco ao longo da temporada, foi que o time não resistiu ao nível da competição e caiu mais uma vez para a última divisão. Todavia, em pouco tempo, essa volta para a Série D ficaria em segundo plano, já que na temporada de 2020, o Salgueiro enfim atingiu o seu ápice. Sob o comando do treinador português Daniel Neri e contando com os gols do veterano Ciel, atacante que já tinha sido campeão da Copa Pernambuco lá em 2005, o Salgueiro fez uma campanha impecável no estadual. Segundo colocado na primeira fase, bateu o Afogados na semifinal e na grande decisão por pênaltis venceu o Santa Cruz. Naquele momento, o Salgueiro entrou para a história como o primeiro time do interior do estado a vencer a competição. E como dito na introdução, encerrou um longo domínio dos tradicionais Náutico, Sport e Santa Cruz, que desde 1944 se alternavam como campeões pernambucanos. Apesar dos grandes resultados, fato é que o Salgueiro vinha sofrendo com problemas financeiros há um bom tempo. Para falar a verdade, a situação começou a ficar insustentável a partir de 2015, quando o governo do estado do Pernambuco acabou com o Todos com a Nota, um programa que subsidiava parte dos ingressos dos clubes pernambucanos no Campeonato Brasileiro. Na época, a diretoria do Salgueiro até chegou a enviar um ofício para a Federação Pernambucana, pedindo o afastamento do clube de todas as competições oficiais, alegando justamente falta de dinheiro. A saída de Clebel Cordeiro, ex-prefeito de Salgueiro, da presidência do clube em 2016 também prejudicou a saúde financeira. Isso porque o empresário também era um dos principais financiadores do projeto. Já em 2021, apenas um ano depois do título estadual, as consequências da pandemia praticamente acabaram com as condições do Salgueiro de seguir em atividade. Na ocasião, quase todos os patrocinadores deixaram o projeto, incluindo a Prefeitura de Salgueiro. Logo, a única alternativa encontrada pelo clube foi desistir de disputar algumas competições nos últimos anos. Em 2021 e 2022, o tricolor sertanejo abriu mão de participar da Série D do Brasileirão. E agora, em 2024, foi a vez de deixar de lado o Campeonato Pernambucano. Apesar das ajudas que foram oferecidas pelo Retrô e pelo Maguari, que emprestariam jogadores sem custos, o Salgueiro não reuniu condições para montar um elenco. Com isso, acabou rebaixado automaticamente para a 3ª divisão estadual. De acordo com o calendário de 2024 da Federação Pernambucana, a 3ª divisão está prevista para acontecer entre os meses de setembro e novembro. Nas próximas semanas, o Salgueiro deve passar por um processo eleitoral para a troca de diretoria. Só depois disso, vamos saber se o clube realmente vai conseguir recomeçar nessa última divisão estadual ou se, em um caso mais extremo, vai precisar de mais tempo longe de competições. Infelizmente, quem acaba sofrendo com essa história são os torcedores e admiradores, que em um espaço tão curto de tempo, viram um campeão estadual entrar numa realidade de incertezas. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!